Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler os versículos 8 e 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. Veja se há alguém do seu lado, perto de você, sem o Evangelho, e se tiver, mostre para esta pessoa o local da nossa leitura. Está escrito assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Vou parar aqui porque hoje nós vamos falar deste dom de curar. Então vou ler de novo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Agora eu leio e você repete o versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Quantos creem que Deus vai falar conosco nesta noite? Então você que crê, desocupe as suas mãos, deixe a Bíblia aberta no assento. Vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. E enquanto você aplaude, já vai glorificando, já abra a tua boca e diga glória a Deus, glória, glória, glória. Glorifica. Recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração deste povo que te ama e quer ouvir a tua voz. Pai bendito, que eu diminua, que o Senhor cresça agora diante de mim. Envia a tua palavra com poder, unção e autoridade, e que esta palavra, ó Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode se acomodar, por favor. Confere aí se o seu celular está no modo silencioso, para não tocar, para nada atrapalhar a nossa reunião. Eu vou recapitular para você. As 2 últimas semanas eu venho falando dos dons espirituais. Comecei te mostrando o dom da palavra da sabedoria, aquele dom que você recebe do Espírito Santo para falar de forma sábia. Muitas vezes a gente se enrola na vida, né? Quando fala as coisas na hora errada, ou fala a coisa certa para a pessoa errada, ou fala a coisa certa e até para a pessoa certa, mas da forma errada. Enfim, esse dom da palavra da sabedoria, ele faz você ter um discernimento do Espírito Santo para falar a coisa certa, na hora certa, da forma certa, para a pessoa certa. Nós já recebemos esta ministração na primeira quarta-feira da campanha. Depois, na semana passada, eu falei sobre o dom da palavra da ciência. Muita gente conhece com o nome de dom de revelação, porque quem recebe esse dom fica sabendo de coisas que estão acontecendo no oculto, mistérios, coisas que ninguém sabe que estão acontecendo agora, e coisas que vão acontecer no futuro. Deus revela para quem tem o dom da palavra da ciência. Eu dei vários exemplos dentro da palavra de Deus para você. Quem estava aqui na semana passada, levante a mão. Amém. Hoje nós vamos falar dos dons de curar. A primeira observação que eu quero fazer com você é a forma como o versículo 9 apresenta o dom de curar. Observa aí na tua Bíblia, por gentileza. Quando fala de palavra da sabedoria, fala no singular. Palavra da sabedoria.
no singular. Quando fala de palavra da ciência, também no singular. Mas quando fala do dom de curar, observe, dom de curar aparece no plural, e há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Na Bíblia de quem está escrito no plural? Na Bíblia todo mundo está assim. Os dons de curar. Lembra lá nas aulas de português? A professora, o professor te explicou que quando é um só, a gente fala no singular. Quando são mais de dois, a gente fala no plural. Então, por que está escrito dons de curar no plural e não no singular? Porque assim como um médico não trata todas as doenças da mesma forma, não é? Para cada doença o médico tem um tratamento, para cada enfermidade tem um medicamento. Da mesma forma o Espírito Santo manifesta os dons de curar das mais variadas maneiras. O Senhor Deus pode curar de várias formas e pode usar pessoas de várias maneiras diferentes. Nós nunca devemos limitar a ação do Espírito Santo ou achar que o Espírito Santo só atua da forma que a gente já viu, da forma que a gente conhece. Pode ser que você já tenha visto alguém sendo usado por Deus para curar um doente, de uma forma muito simples, fazendo uma oração bem calma, tranquila, e a cura acontece. Ou talvez você já tenha visto alguém sendo usado por Deus para fazer o milagre da cura acontecer, e o pastor gritava, pulava, esperneava, jogava o terno na pessoa, mas a cura acontecia. Outro ia lá e dava um sopro, e a pessoa até tomava um susto, ficava curada. O fato é, a gente não pode limitar a ação do Espírito Santo e dizer, é assim que ele age. Não cometa esse erro. E jamais ouse dizer, aquele jeito ali não é de Deus não, aquela pessoa ali não está sendo usada por Deus não, porque ela fez de um jeito que eu nunca vi. Tome cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque Deus pode usar quem Ele quiser, da forma como Ele quiser. O importante é que no final o milagre vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado. Abra comigo aqui um pouco mais adiante, na primeira carta que Pedro escreveu, e veja que o apóstolo Pedro, você sabe que Pedro foi um dos discípulos que andou com Jesus boa parte do tempo do ministério de Cristo. Um dos primeiros discípulos de Jesus e que esteve com ele até o seu último milagre. A gente sabe que Pedro teve aquela fraqueza de negar o Senhor, mas nesta última semana de vida Jesus não fez nenhum milagre, a não ser aquele lá de curar a orelha do soldado Malco, e esse aí Pedro também testemunhou. Então podemos dizer que Pedro foi testemunha ocular de todos os milagres de Jesus. E ele viu Jesus curar várias pessoas de várias maneiras diferentes. Por isso aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz o seguinte para a igreja de Cristo: cada um administre aos outros o dom como recebeu. Observe isso. O dom espiritual eu recebo para servir aos outros. Há uma diferença entre o dom e o fruto. O fruto do Espírito Santo beneficia a mim. Eu sou beneficiado quando eu produzo o fruto. Mas o dom do Espírito Santo não. Esse aí é para eu servir. É para beneficiar outras pessoas. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Observa a temperatura do ar-condicionado aí, que eu estou achando que está calor hoje, hein? Quem está sentindo calor aí? E eu nem comecei a orar, daqui a pouco pega fogo aqui, o Espírito Santo aí vai sair daqui pingando. Vê aí como é que está a temperatura do ar, por favor. Observe essa palavra, multiforme graça de Deus. O que significa multiforme?
múltiplas formas, múltiplas maneiras. Você vai receber o dom do Espírito Santo para curar. De que forma Deus vai te usar, eu não sei. Pode ser que Deus te use da forma como Ele me usa. Pode ser que Ele te use de uma forma um pouco diferente. O importante é que você seja usado por Deus da forma como Ele quer. Quem quer ser usado da forma que Deus quiser? Então diga assim para Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me como Tu queres. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deixa eu te mostrar agora algumas maneiras que Jesus curava, porque você sabe que Jesus tinha todos os dons do Espírito Santo. E os dons de curar estavam presentes na vida de Jesus. Ele curava pessoas que a medicina da época não tinha condição de curar. Ele curava pessoas que estavam há muitos anos em uma determinada enfermidade, e Jesus não conhecia limites. O que ele precisava fazer, ele fazia, porque o Espírito Santo o capacitava para isso. Todo o poder estava nele. Agora, Jesus fazia milagres sempre do mesmo jeito? Não. Aqui entra a multiforme graça de Deus. Eu vou te mostrar aqui 3 formas diferentes. Poderia falar de várias outras, mas isso iria alongar muito a mensagem. Então vou te mostrar 3 maneiras que Jesus curava. Primeira, Jesus curava de forma instantânea. O que é uma cura instantânea? É uma cura que acontece na hora. Na hora. A pessoa chegava perto de Jesus, doente, e ele, na hora, curava a pessoa. Ela não ficava curada alguns meses depois, algumas semanas depois, ou no dia seguinte. Ela era curada na hora. E as pessoas que testemunhavam os milagres viam na hora a diferença na pessoa doente. Em Mateus capítulo 8 nós temos um exemplo grave de doença. Um homem leproso. A lepra era uma das piores doenças da época de Jesus. Não havia cura, não havia tratamento. O doente da lepra era segregado, vivia isolado de tudo e de todos, além de sofrer a doença que matava todos os dias, gradativamente, ele ainda tinha que lidar com o preconceito da sociedade. Descobriu que estava leproso, todo mundo se afastava, ninguém queria ver, tocar, chegar perto. Era triste. Esse leproso aqui rompeu com os limites, contrariou as leis e foi ao encontro de Jesus. Ele não poderia ter feito isso pela lei de Israel, mas ele não tinha nada a perder. Ele falou: eu vou. Se alguém me apedrejar e eu morrer, é um favor que vão me fazer, porque eu já estou morrendo mesmo. Agora eu vou lá, porque vai que Jesus me atende. Eu vou ao encontro dele, é a minha única chance. Mateus capítulo 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Eu quero que você preste atenção quando ler a Bíblia, viu? Não tem um ponto de interrogação no final da frase. Tem. Observa aí na tua Bíblia. Tem um ponto de interrogação? Senhor, podes tornar-me limpo? Olha aqui na tela, ó. Tem um ponto de interrogação? Não, tem um ponto final. Significa que ele não fez uma pergunta para Jesus. Ele não está perguntando: Senhor, tu podes me tornar limpo? Ele está afirmando: Senhor, tu podes me tornar limpo. Ele já chegou com fé, ele já chegou determinando a bênção dele. E Jesus não vai fazer nenhum tipo de rodeio para curar aquele homem. A cura foi instantânea. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Vamos aplaudir a Jesus, porque só Ele pode fazer isso. Na hora o homem leproso ficou curado.
Queridos, a lepra é uma doença de pele que se aprofunda nos tecidos. Uma doença degenerativa, grave, que na época de Jesus não tinha cura, nem tratamento. Uma pessoa, para ficar curada da lepra, para voltar ao normal, ela levaria semanas ou até meses para que a sua pele ficasse limpa novamente. Só que Jesus é tão poderoso que quando ele disse: eu quero que você seja limpo, na hora a pele do homem foi completamente restaurada. Cura instantânea. Jesus curava de outras formas também. Ele usava muito, por exemplo, a imposição das mãos. Era muito comum Jesus andar tocando nas pessoas. Como ele andava sempre no meio de multidões, as multidões gostavam desse contato, e Jesus não tinha nojo dos pobres, dos doentes, dos mendigos. Ele não tinha dó, não tinha, aliás, nojo. Tem gente que não quer tocar nesse tipo de pessoa porque acha que vai se contaminar, porque cheira mal, vai me passar alguma coisa. Observa mais uma vez esse versículo que eu acabei de ler. E Jesus, estendendo a mão, fez o quê? Tocou-o. Mas o homem não era leproso. Como que Jesus tocou num leproso? A lepra era contagiosa. Como que ele teve essa coragem? Porque Jesus sabia que quando ele tocasse no leproso, não era a lepra do leproso que iria passar para ele, mas sim o poder de Deus que estava nele, que iria passar para o leproso, e ele seria curado. Então Jesus impunha as mãos. Esse hábito de impor as mãos foi imitado pelos apóstolos e é imitado até hoje na igreja cristã. Quando você vem na igreja, dependendo da reunião que você vier, você vai ter a imposição das mãos dos pastores. E por que a gente impõe as mãos? Porque foi uma ordem de Jesus, um pouco à frente aqui em Marcos 16, quando Jesus fez a grande comissão e enviou os seus apóstolos e todo o povo para fazer a sua obra. Ele ensinou como que a gente deve fazer. Quando você me ver impondo as mãos aqui, eu não estou inventando um método novo, eu estou imitando Jesus. Ele fazia assim. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Grifa isso aqui. Os sinais seguirão aos que crerem. Não está escrito que os sinais seguirão os pastores, apóstolos, evangelistas, diáconos. Os sinais vão seguir todos que crerem. Mesmo você que diz: pastor, mas eu sou só um membro da igreja, será que Deus vai me dar os dons de curar? Eu sou só um membro. Pastor, mas eu sou um novo convertido, eu estou na igreja tem 6 meses, tem 1 ano, será que eu vou receber? Não importa o tempo de igreja, não importa se você é consagrado a algum cargo eclesiástico, é simplesmente um membro da igreja. A questão é: você crê? Porque se você crê, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha para as tuas mãos aí, olha para as tuas mãos. É com essas mãos que você tem aí que os enfermos vão ser curados. Deus vai colocar poder, Deus vai colocar virtude nas tuas mãos, de forma que você vai chegar em alguém que está lá se queixando de dor, alguém que está tratando de alguma enfermidade, e você propositalmente vai colocar a mão nesta pessoa. A pessoa te deu autorização para fazer isso, faça. Eu posso ungir você, eu posso orar por você. Mas eu não tenho óleo da unção. Não tem problema, a virtude de Deus está nas tuas mãos. Toca na pessoa doente, toca, porque o poder de Deus vai passar das tuas mãos. Está escrito: vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, de que forma Jesus curava? Através da imposição das mãos. Outra forma de Jesus
curar os doentes, era apenas liberando uma palavra, gente. Porque havia casos em que não dava para Jesus colocar a mão no doente. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele habitava num corpo humano, assim como o meu e o seu. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, nem você. E quando Jesus estava aqui na terra, num corpo humano, ele também não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Hoje ele pode, mas porque hoje ele está num corpo glorificado junto ao Pai. Por isso ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mas na época de Jesus, em que ele estava na terra, num corpo humano, ou ele estava num lugar ou estava em outro. Então quando alguém dizia assim, Jesus, vai lá na minha casa e cura tal pessoa, às vezes ele dizia, tudo bem, vamos lá. Só que no meio do caminho acontecia algum imprevisto, ou a pessoa mesmo decidia, não Jesus, faça o seguinte, não precisa vir não. Eu sei que o senhor é muito ocupado, eu sei que o senhor é um só para atender tanta gente, manda uma palavra. Olha esse exemplo aqui em Lucas 7. Esse exemplo é muito forte, tanto é que chamou a atenção e deixou até Jesus impressionado. Um homem centurião da cidade de Cafarnaum tinha em casa um criado muito doente, e ele pediu para que trouxessem Jesus até a casa dele. Ele tinha vários amigos entre o povo judeu, esses amigos foram lá, falaram com Jesus, e Jesus aceitou ir lá na casa do homem. Só que antes de Jesus chegar na casa do homem, olha o que aconteceu, versículo 6. Estou em Lucas capítulo 7, versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Oh glória! Que fé é essa, minha gente? O homem não era nem judeu, nem era de Israel, mas ele teve essa fé de dizer, não precisa vir pessoalmente, só diga uma palavra. A tua palavra, Jesus, ela voltará só depois de produzir o resultado, ela não voltará vazia. O Senhor fala daí e a coisa acontece aqui. Olha a fé desse homem. Olha aqui o versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Jesus não foi na casa desse homem, quem entendeu isso? Jesus não foi lá. Jesus não colocou a mão sobre o doente. Jesus não ungiu o doente com óleo. Mas o doente foi curado. Foi ou não foi? De que forma? Só pela palavra liberada. Já imaginou você ser usado por Deus de tal maneira que você só fale algo e a pessoa vai ser curada pelo aquilo que você falou? Você nem pôs a mão nela. Você nem ungiu ela com óleo, mas só de você ter falado. Quem quer ter essa unção, essa comunhão com Deus? Deus vai te dar e vai ser agora. Levante a mão direita aí, por favor. Agora feche os olhos e pense em alguém que está doente. Pense em alguém que está precisando de cura e essa pessoa não está aqui agora para receber a oração da fé, nem a imposição das mãos, nem a unção com óleo. Se essa pessoa estivesse aqui, a gente iria pôr a mão sobre ela, ungi-la com óleo, mas ela não está aqui. Então você que está pensando em alguém que está doente agora, abra a tua boca e libera uma palavra de cura para esta pessoa em nome de Jesus. Faça isso agora, igreja, não tenha dúvida, não tenha medo, deixa Deus usar a tua boca agora. Abra a tua boca e libera uma palavra de cura para alguém que você conhece e está doente. Diga, abra a tua boca e diga, meu Deus, visita tal pessoa que está doente agora, meu Deus e meu Pai. Eu quero que o Senhor visite a Eudineide agora lá na casa dela, Pai. Ela está enferma
lutando contra uma enfermidade, mas o Senhor tem poder para curá-la. Se ela estivesse aqui, eu colocaria as minhas mãos sobre ela e a ungiria com azeite. Como ela não está, eu envio uma palavra de cura agora para ela, e ela vai receber a cura à distância. Meu Deus, eu não sei em quem cada pessoa aqui está pensando, mas seja em quem for que esta pessoa está pensando agora, ela pode estar em outra cidade, em outro estado, ou até outro país. Eu entro em concordância que haja cura agora à distância, para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Estes sinais seguirão as que crerem, e eu creio. Se você também crê, você vai receber boas notícias. Aquela pessoa vai te ligar: escuta, não vou mais fazer cirurgia. Olha, aconteceu uma coisa boa comigo. Pode ser que aquela pessoa nem conheça Jesus, e ela talvez não vai ter entendimento de que foi curada pelo poder de Deus, mas não importa, você sabe o que aconteceu, e toda a honra e glória vai ser dada ao Senhor. Jesus então, ele curava instantaneamente, ele curava com imposição de mãos, ele curava só pelo poder da palavra, e tudo isso pode acontecer com aquele que receber os dons do Espírito Santo. Agora, como que eu vou saber que eu recebi o dom? Essa é uma pergunta que não quer calar na cabeça da gente. Como é que eu vou saber que eu recebi o dom? Porque o dom é espiritual, não é material. Aquilo que é material a gente vê, a gente pega, a gente sente. Aquilo que é espiritual não tem como ver. Você olha para mim, você não vê em mim os dons, porque eles são espirituais. Como é que você vai saber que recebeu? Há sinais, igreja. Deus dá sinais para que a pessoa saiba que recebeu algo de Deus. Por exemplo, você sabe que é batizado com o Espírito Santo, por quê? Porque você tem o sinal de falar em línguas estranhas. Você falou em línguas estranhas, isso é um sinal de que você foi batizado com o Espírito Santo. Aí é só você dar mais liberdade, mais espaço ao Espírito Santo. Quando você for orar, fale línguas. Quanto mais você falar, mais o poder de Deus virá sobre você. Mas falou uma vez, foi batizado. É um sinal. Agora, o dom de curar, ele também dá sinais. O primeiro sinal que a gente recebe quando tem esse dom na nossa vida é um testemunho interior do Espírito Santo. Mais importante do que alguém vir e te dizer: olha, Deus me mostrou que você tem o dom, viu? Pode ser que Deus use alguém para te dar essa informação, mas a forma mais eficaz de você saber que recebeu é quando o Espírito Santo testifica dentro de você que Ele colocou sobre a sua vida este dom espiritual. Aquele que é de Deus, ele ouve a voz do Espírito e reconhece, e sabe que é Deus que está falando. Quando você precisar de usar esse dom, o Espírito Santo dentro de você, ele vai testificar. Ele vai dizer: pode orar que eu estou contigo. Pode colocar a tua mão que eu estou colocando a minha junto. Pode liberar a palavra que vai acontecer. E você vai ter uma certeza interior que vem de quem? Do Paráclitos, do Espírito Santo. Aí o dom espiritual, ele começa a se tornar natural para você. A pessoa que tem um dom espiritual, gente, ela não entra em transe. Ela não sai de si. Não baixa o santo nela igual aqueles picaretas por aí que dizem que são curandeiros, que praticam esse tipo de cura espiritual. Alguns deles já enganaram milhares de pessoas no Brasil. Você sabe, né? Infelizmente esse tipo de coisa existe. O dom espiritual não é charlatanismo, não é curandeirismo, não é uma prática desse tipo que a pessoa sai de si, não. O Espírito Santo, ele não atua desse jeito. Você sempre vai saber o que está acontecendo, você sempre vai estar consciente, você sabe quem você é, você sabe onde você está, você sabe o que você está falando, você sabe o que você está fazendo, mas dentro de você
o Espírito Santo testifica que o milagre vai acontecer. Então essa é a primeira forma de saber que eu recebi o dom, o testemunho do Espírito Santo. Agora tem um outro sinal. Quando a pessoa recebe os dons de curar, ela passa a sentir uma íntima compaixão pelos doentes e sofredores. Você sabe que a gente vive num mundo hoje que ninguém está nem aí para ninguém, né? É verdade ou não é, meus amados? A coisa está tão feia hoje que quando você conta assim, fulano morreu, aí o pessoal já manda a rima, antes ele do que eu, né? Ah, morreu, é? Tal pessoa está doente, ainda bem que não é na minha família, ainda bem que não é comigo. A pessoa não se importa mais com o sofrimento de ninguém. O ser humano hoje está cada dia mais frio, indiferente. Mas quem tem o Espírito Santo recebe o sentimento que Jesus tinha. Jesus tinha um sentimento que eu acho lindo, que é a íntima compaixão. Jesus podia estar ocupado quanto fosse. Ele podia estar pregando um sermão daqueles profundos, super concentrado. Se aparecesse um doente, um sofredor na frente dele, ele parava a mensagem para curar o doente que estava lá. Ele podia estar indo apressado para um determinado lugar. Se no meio do caminho aparecesse uma pessoa sofrendo, ele sentia a íntima compaixão daquela pessoa e a curava. Jesus não estava indo super apressado para a casa de Jairo e parou para atender uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue? Se ele fosse outro, ele ia dizer: mulher, me dá um tempo, agora não, eu estou ocupado, eu estou apressado. Mas ele tinha íntima compaixão. Deixa eu te mostrar na Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. Vem comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Vou lhe dar 3 exemplos, me acompanha aí rapidinho. Mateus capítulo 20, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus. Aqui é um milagre da cura de 2 cegos em Jericó. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. 2 cegos foram curados dessa feita. Jesus curou na verdade 3 cegos em Jericó. Um que a Bíblia chama de Bartimeu e esses outros 2, 3 no total. Mas nesse dia aqui que ele curou os 2, por que ele curou? O que é que o motivou a curar? A íntima compaixão. Ele viu aqueles 2 cegos e imaginou o que eles estavam passando. Imaginou a dor que eles estavam sentindo. Imaginou o quanto era ruim, o quanto era difícil para eles estar naquela situação. Por isso ele os curou. Vem comigo agora para Marcos, capítulo 1, versículo 41. O exemplo que Marcos vai nos dar é também daquele leproso. Aquele leproso que foi curado na hora. Marcos capítulo 1, versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Mateus vai direto ao assunto e diz que o homem foi curado na hora. Já o Marcos diz que Jesus tocou no leproso. Por quê? Porque foi movido de íntima compaixão. Jesus olhou para aquele leproso. Jesus viu o estado lastimável em que ele estava. Jesus viu as suas feridas na sua pele. Jesus imaginou o quanto ele era desprezado, o quanto ele sofria o preconceito das pessoas, o abandono da família. Então Jesus sentiu essa dor. A pessoa que recebe o dom de curar, ela passa a se importar com o sofrimento dos outros. Esse é o sinal principal. Porque quem não tem compaixão pelos doentes, muito provavelmente é porque não recebeu o dom de curar. Quem tem nojo de doente, geralmente é porque não tem o dom de curar. Quem tem
ânsia de estar perto de alguém doente, ou não quer jamais entrar no hospital, ou jamais chegar perto de um leito de uma pessoa doente, não tem esse dom. A pessoa que recebeu o dom de curar, ela não consegue ficar quieta em casa sabendo que alguém está agora sofrendo lá no hospital. E quantas vezes ela sai de casa e vai para o hospital sem ter nenhum conhecido lá, só para pedir autorização de entrar ali e orar por alguém. Tantas pessoas que fazem até cursos de capelania para poder ter uma, vamos dizer assim, uma credencial para entrar em qualquer hospital para poder fazer esse trabalho. Recebeu os dons. Mesmo que a pessoa não faça a capelania, se ela tem o dom de curar, recebeu isso do Espírito Santo, ela vai sentir íntima compaixão. De alguém falar, fulano de tal sofreu um acidente, fulano de tal está fazendo uma cirurgia agora, tal pessoa vai fazer quimioterapia, ou radioterapia, ou transplante, ou isso ou aquilo. Quem recebeu o dom, sente aquela íntima compaixão e se prontifica para orar, se prontifica para visitar, se prontifica para ir lá e fazer algo por aquela pessoa. Lucas capítulo 7 também mostra Jesus sentindo íntima compaixão. Vem comigo aqui. Lucas capítulo 7, versículo 12. Jesus está entrando na cidade de Naim e ele encontra um cortejo fúnebre. Uma mulher que era viúva e que agora está voltando no cemitério, desta vez para enterrar o único filho. Olha que tragédia familiar. A mulher que já tinha ido enterrar o marido, agora está voltando no cemitério para enterrar o único filho. E quando Jesus vê aquela mãe desesperada, chorando em cima do filho morto, ele sente por aquela mulher íntima compaixão. Lucas capítulo 7, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Pode aplaudir a ele, porque ele tem todo o poder. Ele ressuscitou aquele morto, porque ficou com pena da mãe. Coisa linda, não é? Ele devolveu a vida àquele jovem, porque Jesus na hora pensou assim: o que vai ser dessa mulher? Ela já é viúva, esse rapaz é o único filho dela, quem que vai cuidar dessa senhora? Não, esse rapaz não pode morrer não, peraí. Ei, levanta daí. Ele estava morto já. Levanta aí que a tua mãe precisa de você, rapaz, não pode morrer agora não. E o rapaz voltou a viver na mesma hora. O que moveu Jesus a fazer aquele milagre? A íntima compaixão. Tem gente que vai mudar até de personalidade depois dessa oração de hoje. Porque talvez você era o tipo de gente que não estava muito aí para ninguém. Talvez você era o tipo de gente que ficava mais na sua, não ficava se importando com o sofrimento dos outros. Mas o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você. Você vai estar dormindo tranquilo no seu quarto, super confortável, mas de repente você vai acordar no meio da madrugada, lembrando de alguém que está sofrendo, lembrando de alguém que está doente. Ou talvez você nem lembre de uma pessoa especificamente, mas a tua memória, a tua mente vai lá no corredor de um hospital que talvez você nunca nem foi. Quando isso acontecer, se lembre do que eu estou lhe dizendo. É o Espírito Santo querendo lhe usar para liberar uma palavra. Lembra que Jesus curava só com uma palavra? Se numa madrugada dessas você se levantar. E não precisa ser de madrugada não, pode ser durante o dia, pode ser qualquer hora. Eu não sei a qual momento o Espírito Santo vai falar com você. Mas a hora que Ele falar, ouça e obedeça, porque Ele quer te usar. Pastor, como que eu sei que eu recebi os dons de curar na minha vida? Mateus capítulo 12. A gente sabe que o fruto de uma árvore é bom,
E isso faz dessa árvore uma árvore boa. Ou seja, o que faz a árvore ser boa é o fato do fruto ser bom. Se tem fruto bom, a árvore é boa. Jesus falou em Mateus 12 o seguinte, versículo 33. Mateus 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu sei que eu recebi os dons de curar, porque eu tenho frutos no meu ministério de pessoas curadas, através da minha oração, através de uma palavra que eu liberei em nome de Jesus. Vai chegar um momento da sua vida que você vai começar a ter testemunhos. Quem crê nisso diz amém. Vai ter testemunhos de gente que pediu para você orar e você orou e o milagre aconteceu. Eu me lembro de uma amiga que me disse assim: pastor, eu tenho uma amiga casada, muito bem de vida, só que ela tem um problema, ela não consegue engravidar de jeito nenhum. E ela já fez aqueles tratamentos caríssimos e não conseguiu engravidar. Pastor, eu sei, eu te conheço já tem tempo, eu sei que Deus te usa para curar. Será que não tinha um jeito de o senhor orar por ela? Ah, mas ela mora lá em outra cidade. Falei, não tem problema. Você é amiga dela, você deve ter uma foto com ela, não é? Ih, pastor, tem um monte. Então me dá uma foto dela aí. Aí ela me deu uma foto dessa amiga dela que até hoje eu nunca vi. Eu peguei aquela foto e eu falei, Deus, está vendo essa mulher da foto aqui? O senhor sabe quem ela é, né? Ela quer engravidar, então eu quero que o senhor abra o ventre desta mulher, igual o senhor fez com o ventre de Sara, igual o senhor fez com o ventre de Rebeca, igual o senhor fez com o ventre de Isabel, igual o senhor fez com o ventre de tantas outras. Eu quero que o senhor faça um milagre na vida desta mulher. Poucos meses depois, essa minha amiga liga dizendo, pastor, a fulana de tal engravidou e está muito feliz, mandou lhe agradecer pela sua oração, Deus fez o milagre. E essa mulher, de fato, teve esse filho e até hoje está feliz da vida com esse filho. Eu nunca vi essa mulher. Eu só sei que eu orei pela fotografia dela. Não tenho certeza se eu me lembro do nome dela, talvez era Débora, não sei. O fato é, orei e o milagre aconteceu. Quantos e quantos milagres de cura eu tenho no meu ministério, de pessoas que eu impus as mãos, ou que eu ungi com óleo, ou que eu falei, não vai fazer cirurgia não, não vai morrer não, Jesus vai fazer o milagre, liberei a palavra e a coisa aconteceu. O fruto diz que você recebeu. O que eu estou dizendo vai acontecer com você. Você vai ser usado por Deus desta mesma forma, seja impondo as mãos, seja orando à distância, seja da forma como Deus quiser te usar. Agora não se esqueça de uma coisa, é Deus quem te usa, não é você quem usa Deus. Avisa quem está do lado aí, é Deus quem te usa, não é você quem usa Deus. Quero saber de você botando plaquinha na porta da sua casa, Irmã Maria Curandeira, atendimento de segunda a sexta. Pelo amor de Deus, hein? Ah, vem cá, ó, me faz um pix aqui de R$100 que eu vou orar pelo teu filho que está doente. Olha lá, hein? Deus vai te usar para a glória dele. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Fica de pé no teu lugar. Eu tinha muito mais para falar para você, mas se eu continuar pregando, a gente não consegue orar, né? Uma pena que já são 8:30 da noite, então não dá tempo de continuar pregando mais. Agora, quantos de vocês estão aqui e já entregaram a vida para Jesus? Levante a mão para eu ter certeza. Que bênção, glória a Deus que você já fez isso. Você pegou da mão do pastor um pedido de oração e escreveu? Quem pegou um pedido de oração igual a este aqui e preencheu? Todos fizeram isso? Então eu vou pedir para que todos vocês peguem esse pedido de oração e depois, tudo bem, se você chegou depois ou não terminou de preencher, aí você fica com o pedido, termina e me entrega no final da reunião, tá?
Mas eu quero todo mundo aqui diante do altar. Pode se espalhar aqui diante do altar. Não tinha visto. Queridos, nós vamos fazer agora a oração da busca do Espírito Santo. O Espírito Santo quer lhe dar os dons. É a vontade dele que você receba os dons espirituais. O que você precisava era entender o que Paulo falou lá em Coríntios 12, acerca dos dons espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então você agora não é mais ignorante a respeito desse assunto. Você foi instruído, você foi ensinado. Pastor, Deus vai dar os dons de curar para todos? Eu não posso garantir isso. Eu não posso garantir que todo mundo vai ter o mesmo dom. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele distribui os dons como ele quer. Então, para alguns ele vai dar o dom da palavra, para outros ele vai dar o dom da cura, para outros ele vai dar o dom da profecia. O importante é que todo mundo aqui vai receber alguma coisa, algum desses dons, alguma dessas virtudes. Agora, como eu não sei qual é o dom que ele quer te dar, o meu papel é te incentivar a pedir: Senhor, eu quero esse, eu quero também, eu quero também. E vai pedindo, porque aquele que ele quiser te usar, é o que ele vai lhe conceder. Amém? Então entrega na minha mão ou na mão dos pastores este pedido de oração que você preencheu. Isso. Glória a Deus. Me entregue, mas não volte para o lugar não. Fique aqui, porque nós vamos orar agora e receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Recolhe os demais aí e me traga aqui depois, tá? Aqueles que não terminaram de preencher. Fechem os olhos todos que estão aqui, por favor. Com os olhos fechados, mas com o coração aberto. Eu quero que você ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, nesta noite eu vim aqui para buscar o Espírito Santo em minha vida. Eu creio que é a tua vontade me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio que é a tua vontade que eu receba os dons espirituais. Por isso eu abro meu coração e eu te peço: vem sobre mim, Espírito de Deus, me enche da tua glória, me enche do teu poder, coloca em mim os teus dons. Agora vai glorificando a Deus, igreja. Não tem segredo não, para receber o Espírito Santo é abrir a boca e glorificar. E quanto mais você glorificar, mais a unção de Deus vai descer sobre a sua vida. O poder e a virtude que eu estou sentindo aqui no altar, você vai sentir aí também. Você que está em casa me assistindo em qualquer lugar, aí na sua casa o poder de Deus vai descer. Aí na tua sala, aí no teu quarto, aí onde você estiver, a unção do Espírito vai te tocar. Abra a tua boca aí também, começa a glorificar. Não fique assistindo apenas, glorifica. Você que está aqui, vai dando lugar. Se você já é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você já sabe o caminho, já vai dando liberdade. Quem já fala línguas, já começa. Isso, deixa fluir. Oh glória, oh glória, 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 glória. Oh aleluia, 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 aleluia. Vem Espírito Santo. Vem Espírito de Deus, vai enchendo esse lugar com a tua glória, vai enchendo esse lugar com a tua presença. Há pessoas aqui que nunca falaram línguas estranhas. Batiza essas pessoas com o Espírito Santo. Batiza essas pessoas com o Espírito Santo. Oricari bastirianda alalamastui alamai ralamanabia canderebe asturianda alalamachia. Batiza Jesus, batiza agora. E será que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, diz o Senhor. Cumpra esta promessa, meu Deus, sobre todos que aqui estão. Meu Pai, esta mulher quer muito falar em línguas, coloca línguas estranhas nos lábios dela. Esse homem quer muito falar em línguas, coloca as línguas estranhas nos lábios dele. Enche esta pessoa agora da tua Shekinah.
Deus.